Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, no quadro Papo de Marketing. A gente vai falar sobre a geração Millennials, aqueles nascidos entre 1980 e 1995, que pegaram ali o início da internet, da popularização da internet, mas que também viveram um bom tempo na era mais analógica. Para conversar com a gente estão aqui os administradores Josué Silva, que é consultor empresarial e especialista na área de RH. Seja bem-vindo, Josué, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Meu xará, por sinal. E ao meu lado, Miguel Marum, que é membro da Comissão Especial de Marketing do CRA RJ. Seja bem-vindo, Marum, tudo bem? Obrigado, Josué. Obrigado pela nova oportunidade. Ô Josué, quando a gente fala sobre a geração Millennials, né, que é essa turma aí que pega todo esse início de popularização da internet, a gente pode elencar quais principais desafios ou conflitos enfrentados por essa geração? Essa geração passou efetivamente do analógico para o digital, né? Eles trouxeram e conviveram com essa mudança. Isso, obviamente, trouxe uma repercussão muito grande dentro das organizações. As próprias organizações passaram por esse processo. Saíram dos computadores mainframes, computadores grandes, começaram a receber os primeiros microcomputadores, passaram a ter oportunidade de falar com a internet, passaram a ter oportunidade de começar a conviver em redes e fez uma mudança muito grande, né, no comportamento organizacional e no comportamento das pessoas, que passaram, a partir desse momento, a estarem plugados no mundo. Então o mundo deixou de ser a casa, a residência e eventualmente o trabalho, né, e o mundo passou a ser um mundo efetivamente. Né? E essa nova abertura que aconteceu proporcionou que nós tivéssemos no mercado de trabalho um profissional com características diferentes e que teve, obviamente, né, um rompimento das relações, até porque nós estávamos com a geração X, que tinha toda uma postura, vamos assim dizer, mais rígida, né, em função dos baby boomers que atuaram, né, que foram os pais dessa geração X, e eles começaram a trazer as novidades, eles passaram a questionar a realidade do dia a dia, eles passaram a proporcionar que a organização conhecesse o mundo em tudo, ou seja, não ficasse restrito àquele relatório. Aquele relatório está dentro de um contexto. E às vezes aquele contexto era o cenário organizacional. Hoje é o cenário organizacional, o cenário mundial, o que está acontecendo aqui e agora. Eles trouxeram aqui e agora para dentro da organização. O Marum, o marketing, a área do marketing, né, que a gente sempre precisa repetir, parece que a gente sempre precisa repetir. Marketing não é só aquilo que aparece, mas é todo o planejamento ali do início até talvez um reinício de um negócio. O marketing enfrentou muitos desafios nessa transição para poder atender a essa geração Millennials? Na verdade, Josué, não é o marketing. Eu acho que as empresas que se adequaram a essas mudanças, né, estão bem. Hoje, qualquer comentário que alguém faça, você tem repercussão assim imediata em qualquer mídia social. Algumas empresas contrataram outras para ficar monitorando isso, para dar resposta, né? E outras, infelizmente, continuam na era das trevas, né? Ignoram as reclamações do consumidor e tudo, só que essa geração acompanha tudo isso, né? Você tem uma indicação, qual foi a sua opinião, e joga em grupos, então a rapidez para você construir ou desconstruir uma marca, uma empresa é muito grande. Então, a empresa que está investindo nisso, né, está respeitando o que ela oferece, está respeitando o consumidor, está dando um feedback ao consumidor, vai continuar bem, certo? E a empresa que não está, não vai continuar bem, e nem vai continuar provavelmente, porque o forte dessa geração é a interação. Um grande desafio, então, seria exatamente a adaptação à realidade. Sim, seria uma questão de maior profissionalização na questão de atendimento ao consumidor. Principalmente hoje eu falo no pós-venda. Josué, a gente tem aí um gap entre 80 e 95 de 15 anos. Então, às vezes você lida aí com pessoas da mesma geração, mas com pensamentos bem diferentes, porque enquanto um era criança, o outro já estava um jovenzinho, um pré-adolescente. Como trabalhar essas mentalidades com esse gap aí de 15 anos? Os que nasceram primeiro, né, como você falou, né, inicialmente, realmente não pegaram
a internet. Ou seja, eles conviveram com a transformação. Para eles, a transformação foi acontecendo no dia a dia. Então, eles absorveram essas transformações. O que já nasceu no finalzinho, que já seria o que nós chamamos de geração Z, né, ela é bem distinta mesmo, porque eles já nasceram, alguns até, né, os pais já fazendo selfie. O cara nascendo já tem selfie do nascimento dele. Né? Então, esses que já nasceram no finalzinho, que já faz parte eu diria que já fazem parte da transição da X para Z, tem comportamentos bastante distintos. Né? A gente verifica que essa geração que está vindo, essa Z, né, que está chegando, que é o finalzinho da X, eles têm alguns comportamentos bastante divergentes da geração X. Né? Eles são pessoas mais focadas no que se refere à preocupação social. Né? Eles têm uma visão de diversidade muito maior. Né? Então, eles têm uma diversidade maior, eles são questionadores, eles têm uma característica de impaciência. Né? Eles também são mais superficiais. Por quê? Porque eles aprenderam que eu não preciso aprofundar um conhecimento que está na internet. Eu não preciso aprofundar, eu tenho acesso a ele quando eu quiser. Então, ele tem essa facilidade nesse sentido. Obviamente, tem outras dificuldades nas relações. Então, hoje a gente tem na organização, como o próprio professor Maru falou, 3 gerações trabalhando juntas com características bastante distintas. A geração X ainda está aí, né, são os cabelos grisalhos. Né? Nós temos a geração X, a de milênios, que está atuando e está chegando mesmo, aí na faixa de 19, 20, 21 anos, né, como estagiários, vão chegando, né, essa geração Z. Esse é o grande desafio das organizações, conviver com essas 3 gerações distintas. Porque antigamente, cada geração demorava muito de mudar. Então a organização pegou, por exemplo, os baby boomers, eles ficaram praticamente 30 anos. Então quando começou a geração X, eles já estavam saindo. Você não tinha um conflito de geração muito grande dentro da organização. Hoje é um desafio organizacional. O gestor precisa aprender a tirar o melhor de cada um. Porque se eu tenho uma geração que ainda é mais superficial, eu tenho uma geração que, por exemplo, que é a X, que se formou basicamente, né, com uma consolidação de conhecimento muito profundo. Quando eu consigo trabalhar com essas 2 gerações, eu consigo fazer com que os meus resultados sejam infinitamente melhores. É um desafio trabalhar com essa diversidade, seja X, seja o baby boom, seja a geração Z, é um desafio. Mas quando eu consigo botar esse time para trabalhar, a organização consegue ter outros resultados. E o grande desafio é, por exemplo, eu tenho uma geração X que entrou para ficar na minha empresa até se aposentar. E eu tenho uma Z que se ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos é muito tempo, já está incomodada. Então, eu preciso rever, isso aí é o grande desafio organizacional, que o Marunca colocou já como resultado, que é a dificuldade até da empresa ter perenidade, é como as minhas políticas de RH serão capazes de absorver essas mudanças. E quando eu digo política, eu não digo só o papel de movimento, as políticas que vão mexer na gestão. Porque como é que os diretores, como é que os gerentes, como é que os analistas, como é que a empresa, em termos organizacional, será capaz de conviver com essa mudança? Eu tenho que pegar uma geração Z, por exemplo, eu tenho que saber que ele é uma passagem na minha empresa. Eu vou absorvê-lo durante o período. Eu preciso dar tapinha nele, mas eu preciso dar a ele desafio. Ele quer mais do que qualquer coisa, desafio. O outro também quer desafio, mas ele quer de um outro patamar. Eu acho que esse é o grande desafio organizacional, conviver com essas 3 gerações e fazer o melhor possível. Eu acho que a empresa hoje tem a condição de dar o resultado que ela nunca deu no passado, se ela souber conviver adequadamente com essas gerações. Ô Marum, olhando assim, parece que quem dá as cartas realmente é essa geração Z, é a parte B da geração Millennials. Mas assim, essa é uma realidade ou também tem a parte, é uma realidade absoluta ou também tem a postura de os Millennials e a Z também se adaptarem às empresas? Eu estava observando o Josué conversar aqui, eu estava me lembrando, uma forma rápida, né? Eu nasci em 62, então fui criado e ia a banco, fila, pedir tudo no caixa, saldo, extrato, dinheiro, talão de cheque. Já com 20 e poucos anos, eu já não precisava ir tanto ao caixa. Hoje, eu quase não vou no banco, né? E a prospecção agora enorme é de banco virtual.
Então essa geração mais nova nem vai mais saber o que é banco, provavelmente. Então o mercado vai se adequando aos hábitos dessas gerações. Não tem a geração se adequar. Eu acho que o mercado vai se adequar às características, né, dessa geração. Tanto que você tem aí quantos apps para fazer pedido de comida e uma série de coisas, você faz tudo pelo celular. Então já é uma geração que já pegou essa transformação, já se adaptou e cobra isso, certo? Porque se não estiver, já vai achar estranho. Uma empresa não tem um aplicativo? Que coisa estranha, né? Como antigamente já não tem um e-mail. Já não se usa tanto e-mail, reparou? Hoje tudo é Zap. Que é muito mais E imediato. daqui a pouco não vai ser mais Zap, vai ser alguma nova coisa que já vão criar. Josué, a gente tem essa questão de tipos de geração muito vinculado à parte tecnológica e principalmente na questão de tecnologia da informação. Então, só que nesse caso não bastaria simplesmente ter nascido nesse período, mas também aprender a lidar com essas tecnologias? Sua pergunta é muito pertinente e interessante. Só para fechar, hoje em dia, às vezes você liga para uma pessoa, um rapaz jovem, ele fala, tu tá me ligando por quê? Ele acha que você vai ligar, é o quê? Alguém morreu? É algo absurdo, porque as relações não se dão mais por telefone, né? Zap ou outro, seja o Snapchat, é outra forma. Quando você liga, a pessoa estranha que você está ligando, né? Interessante. Mas como você bem perguntou, né? A tecnologia hoje faz parte. Essa talvez seja a diferença mais profunda, né, que vai gerar, obviamente, essa mudança de tecnologia vai gerar mudança no comportamento. Enquanto a X, ela conviveu e foi aprendendo gradativamente, foi chegando, né, a internet de escada, depois a internet, depois a banda larga, ela acompanhou esse processo. Essa nova geração, ela já nasce assim. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, eu não tenho um filho tão pequeno, mas eu tenho amigos que têm filhos com 2, 3, 4 anos. Você não precisa praticamente ensinar, né? É algo interessante, né? É igual, ele pega o equipamento, ele vai olhando para o celular, ele vai aprendendo com o toque, com o olhar, com o observar. Ele já nasceu com uma manual na cabeça, cara. Meu filho. Ele já nasceu com aquilo. Então esse processo é diferente, né? Esse processo de aprendizagem que está existindo, ele é feito de uma forma diferenciada. É por isso que ele tem algumas posturas que também vão ser diferenciadas. Ele quer coisa mais rápida, tá? Ele não aceita, por exemplo, como o próprio professor Marum falou, que certas coisas ainda não existem. Ué, você ainda usa telefone? Você ainda me liga? Você me liga? Por quê? Então, ele já está com essa postura. Então, essa postura vai fazer dele um consumidor diferenciado, né? Um consumidor, por exemplo, que vai exigir, aí o Marum pode falar muito melhor do que eu, né? Que as empresas ofereçam produtos e serviços que sejam capazes de atender a sua necessidade sem destruir o planeta. Ele tem essa consciência naturalmente, né? Enquanto ele não tive que aprender no sentido de sentar, né? Isso já vai sendo incorporado pela formatação de aprendizagem que ele vai tendo. Então você tem um consumidor diferente, você vai ter uma postura organizacional diferente e, como bem o professor colocou, é o mercado que tem que se adaptar. E quem não conseguir se adaptar? Está fora. Ô Marum, o senhor acredita que nas universidades isso está sendo trabalhado de uma forma satisfatória, essa questão dos conflitos de gerações e de posturas das empresas, ou ainda tem muita coisa a ser trabalhada? Bom, Josué, algumas universidades, né, que trabalham com administração tem a cadeira ou pesquisa de mercado, principalmente comportamento do consumidor, onde se aborda muito isso. E é uma área muito interessante que todo dia tem novidade. Quando você acha que sabe alguma coisa, já tem uma coisa nova, né? Eu, por exemplo, trabalho com isso e vejo, às vezes o aluno está me ensinando coisa que eu nem imaginava que já tinha e é impressionante. É muito interessante, porque a rapidez da evolução, da tecnologia e do conhecimento e a propagação dele dá banho na minha geração. Então as empresas têm que ficarem muito atentas a isso, porque é impressionante a mudança de mercado como está acontecendo. Josué, a gente tem, né, atualmente muito falado sobre empreendedorismo, inovação, startups, todas essas coisas ligadas à tecnologia, nas ferramentas de tecnologia. Boa parte dessa turma, dessa geração,
que tem feito isso é da geração Millennials também, ou é muito mais da geração Z do que da Millennials? É a transição mesmo, né? Aí entra um outro fator que pesa, que você perguntou até para o professor Marum. As próprias instituições não estavam preparadas. Elas não nasceram agora. Até tem algumas instituições nascendo agora. Mas a grande maioria das instituições de ensino, as academias, elas já são seculares ou de muitas décadas, né? No Brasil, a maioria tem algumas décadas, lá fora tem séculos. Então, na verdade, elas elas tiveram que se adaptar. Quando se diz adaptar a organização, fala-se adaptar o professor. É o professor que tem que ter, né, essa nova preparar para dar essa nova, exatamente, e isso exige, inclusive, que as aulas sejam feitas de uma forma diferenciada. Nós estamos falando ainda em metodologia ativa, como se fosse uma novidade, né, que está chegando, mas era para ter chegado lá atrás. E é de tempo. Exatamente, estamos correndo atrás mesmo, literalmente. Né? É por isso que eu percebo que as academias entenderam esse gap, estão tentando tirar esse gap dentro do processo educacional. Não tem mais como dar aula para o aluno falando de coisas que estão aqui no computador. Fazendo revisão literária. Eu tenho que saber pegar essa informação e trabalhar essa informação. Trabalhar com ele, fazer ele pensar, fazer ele refletir, fazer ele dar uma ideia diferente daquilo que eu já tenho, entendeu? Fazer efetivamente, né, uma educação ativa que passa para o aluno. Então, esse é um processo. As universidades estão caminhando, algumas mais, outras menos, entendeu? Então, o processo educacional ainda é o bloqueio para essas duas gerações. Entendeu? Eu acho que a gente está tendo avanços, brevemente estaremos mais desenvolvidos nesse aspecto, né? Eu acredito que até o próprio Ministério da Educação vai ter que rever as formas de avaliação, vai ter que rever as formas de dar aula, né? Nós temos visto o EAD cada vez mais presente, tá? Mas também não é só mudar, porque não vai para a sala, é a forma que eu acho que o aluno é colocado, questionado dentro de sala de aula. Eu tenho 2 exemplos que mostram muito bem isso. Um no início do século, 2000. O que eu vou contar aqui, os garotos vão até rir, né? Mas na época, para mim, né, foi uma novidade. O que aconteceu? Eu ia dar uma aula sobre determinados indicadores financeiros e naquela época a internet estava começando, ainda era discada e coisa e tal. E eu, para fazer uma presença em sala de aula, eu cheguei mais cedo nesse dia e fui no computador, que era uma coisa ainda, né? O computador, fui lá e vi os índices que estavam, olhei os índices, anotei. Cheguei na sala. Gente, vocês sabem que os índices estão assim? Achei que eu ia dar uma novidade. Aí todo mundo errou. Aí eu falei, o índice atual é tal. Em 2001, um aluno levantou o dedo. O que foi? Professor, não é mais isso não. Ele tinha o que na época era extremamente desenvolvido, oportunidade de ter olhado no computador depois de mim e dizer que a informação... Eu falei, cara, como é que é possível? Eu vi isso umas 4 horas da tarde, mas eu vi às 7. Ou seja, é a evolução. Eu não posso dar uma aula mais assim. Isso eu estou falando de 2000. Né? Hoje, por exemplo, outras técnicas têm que ser colocadas. Eu acho que você tem que colocar o aluno participante ativo no processo de aprendizagem, a autoaprendizagem. E o estudante tem que ter interesse também, né? Senão o professor sofre na sala de aula. E o interesse tem que ser fomentado. Porque se você entra com uma aula que vai para ele o conteúdo que ele tem, matou. Aí você pode ficar de cabeça para baixo, que não tem jeito. Né? Você precisa aprender, a gente precisa aprender a ensinar. Este grupo provavelmente será melhor do que nós, porque quando eles vierem a ser professores, eles já vão estar com essa cabeça, entendeu? Então o processo evolutório é esse mesmo, é um desafio a cada dia. Muito bem. Josué Silva, meu xará, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a você, ao CRA, né? Tenho tido o prazer de ter sido entrevistado por você, estar com meu amigo, professor Marum, aqui ao lado, né? É sempre um privilégio, é uma honra estar aqui, né? No Conselho, que é a nossa casa, né? Nós que somos administradores, a gente fica muito feliz, né, em estar aqui, estamos à disposição no que a gente puder contribuir. Prazer. Marum, também muito obrigado. José, agradeço a nova oportunidade de estar aqui conversando e é um assunto muito rico, né? Então, se daqui a uma semana a gente voltar a falar nisso, já vão ter coisas novas, né? Com certeza. Mas fica sempre a observação para o gestor, o administrador, para ficar sempre atento ao que está acontecendo com o seu consumidor.
Independente da geração, só que essa hoje é mais rápida. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e fica o conselho do Marum. Esteja sempre atento porque as coisas têm mudado a cada segundo. A gente se vê no próximo Papo de Marketing.